Boa noite, pessoal. Vamos dar uma ajeitada aqui na Arapuca. Jaque Sena, boa noite. Bigia Giotti, Bru entrando, boa noite, pessoal. Gi Cavaretti, é um prazer ter todos vocês aqui. Estamos esperando nossos convidados de hoje. Liz, Vassão, é um prazer ter vocês. Já já está chegando. O título da nossa live hoje vai ser Bebê Arco-Íris. A live de hoje, pessoal, promete muita emoção. Cris, boa noite, tudo bem? Estamos esperando os anfitriões. Ah, Érica entrando. Érica, por enquanto é só aqui, tá bom? Não vai ter lá no YouTube, não. Depois a gente baixa a live. Estou convidando a Érica, que é a convidada de hoje. Convidando a convidada. Dilin Santiago. Ô, Érica, Holden, boa noite. Olá, boa noite. Tudo Tudo bem? bem? Olha que fundo que vocês escolheram, hein? Um fundo do Nosso quartinho, quartinho. tão esperado, né? Muito, né? Eric Com Holden. certeza. Ó, o pessoal chegando aqui, eu estava dando boa noite, a Sueli Basílio. Vamos esperar o pessoal chegar um pouquinho e a Tá gente bom. já começa a dar entrada aqui no. Eu nem falei para vocês. Deixa eu arrumar aqui, ó, que a minha cabeça está cortando. Mostrar o cabelo, né, Holden? Ô, Holden, a Janaína entrando. Eu nem falei para vocês, Érica, do título da live, tá? Ficou Bebê Ah, é? Arco-Íris. Como bebê arco-íris? Bebê Arco-Íris. Depois eu conto por Ai, que quê. lindo. É, Oi? você sabe por quê, né? Não? Mais ou menos. Tá, então eu não vou falar agora, porque se eu falar vai estragar o que vocês vão contar, o que vocês vão falar, né? Tá Tá bom. bom. Bom, pessoal, enquanto o pessoal não está chegando aí, chegou um pouco das pessoas, a gente vai então estabelecendo algumas regras, tá? Na verdade, essas regras hoje vão ficar um pouquinho deslocadas, porque a Eric e o Holden são meus primos, né? Então, obviamente que eles fizeram o tratamento comigo, mas a gente evita falar nome de médico, evita falar nome de clínica, tá bom? Até para as outras pessoas que estão fazendo tratamento em outros lugares se sentirem à vontade para poder participar futuramente também, tá? Sabrina Veloso, a G Ghost está entrando, bastante gente aqui, a Caterine. É um prazer, pessoal, estar com vocês, a Tchaka Souza, tá? Então, a nossa live de hoje, ela tem o título de Bebê Arco-Íris, e vocês vão entender o porquê desse título. Daiane, Matheus, boa noite, Karina Seabra. Bom, Eric e Roda, eu vou deixar vocês à vontade para contar a história de vocês, tá? E aí, tendo a oportunidade, eu também vou falando algumas coisas e a gente vai se entrosando, se entendendo. A Lívia Bortolotti chegou, a Maria Ângela, todo mundo por aqui, pessoal. Boa noite. Eric Holden, a palavra é de vocês. Boa noite, pessoal. Nós vamos contar um pouquinho a nossa história de luta para conseguir alcançar o nosso tão esperado sonho. Estou um pouquinho nervosa, né? São muitos acontecimentos, mas vou tentar dar uma resumida, né? A nossa jornada começou, na verdade, em 2010, quando eu decidi parar de tomar remédio, né, anticoncepcional, para futuramente engravidar, então vou parar de tomar remédio. E aí, por 5 anos, não estava tomando nenhum remédio. E aí, em 2015, a gente teve uma gravidez normal. Veio a tão surpresa a gravidez e foi aquela alegria, aquela festa, né? E um mês depois comecei a ter sangramento, então de 4 semanas mais ou menos. E aí, infelizmente, a gravidez não evoluiu. Teve Quantos anos você tinha, Érica? Quantos anos você é, estava, Lucas? em 2015, né? Eu estava com 32, né? Peraí, 2016.
30, 30. isso. E aí, Você está com para 36, Érica? 31, eu tô com 35. Fiz Ah, 35 então você esse estava com ano. 29. 29. Isso. E aí, eu, assim, achei normal, né? Porque geralmente a primeira gestação não evolui, N causas, malformação. Então, assim, não encanei muito com isso, né? Um aborto espontâneo na primeira gestação, achei normal. E aí, seguimos em frente, e passou 2015, esperei um pouco mais, e aí a gente começou, depois de uns 6 meses, a gente começou a tentar. E aí tentava, e aí vinha a frustração da menstruação no final do mês. E mês seguinte, de novo, e foi indo. E isso foi por uns 2 anos. Aí em 2017, acendeu aquela lanterna de preocupação. Vamos começar a investigar, porque a gente já está tentando, eu já estou há 5 anos, mais de 5 anos sem tomar remédio, o que está acontecendo? E aí foi quando a gente começou a investigar, fazer exames e, para nossa desagradável, né, surpresa, deu endometriose. Aí eu já fiquei super assustada, nervosa. Falei, nossa, agora que eu não vou conseguir mesmo, porque endometriose é complicado, uma doença difícil para ser tratada. Então, como que eu vou fazer? E aí fez vários exames, aí apareceu outras coisinhas no útero, um pequeno mioma, uma cineque uterina. Aí já foi ficando uma coisa mais preocupante. Eu falei, nossa, da forma natural não vai ser. O que que a gente vai fazer? E aí nessa a gente conversou e pesquisou e foi atrás, e aí a gente conversando decidiu partir para o tratamento da FIV, que era a única saída no momento, né? Porque nós estávamos muito querendo engravidar e era o nosso sonho, né? A gente casado já há mais de 10 anos, então não podia esperar. E eu fiquei preocupada, a idade chegando, então preciso correr atrás. E aí, em 2017, que foi o ponto de partida para tratamento de FIV. Fiz alguns exames, né? E aí, na minha cabeça, em 2018, vou partir para inseminação, para transferência, e tudo tranquilo, né? Vai dar tudo certo e tal. E aí, em 2018, por conta do trabalho, eu acabei deixando passar. E aí, passou o tempo e na correria, focada no trabalho, deixei. E aí, quando fui retomar o tratamento em 2019, para nossa surpresa, fui refazer os exames e aí deu muita alteração. A endometriose tinha avançado muito, muito, estava profunda, já estava pegando outros órgãos, intestino, totalmente ovário, e aparecendo outras coisas complicadas. E aí a gente foi ficando bem frustrado, né? Bem triste. Cada vez mais, né? E aí, em 2019, a gente decidiu tentar novamente. Só que aí, fazendo outros exames, tivemos uma outra surpresa, né? A reserva ovariana minha já estava muito baixa. Reserva baixa, então eu não tinha ideia disso. Eu falei, mas como? Com 33 anos, minha reserva baixa, assim, menopausa precoce com 33 anos. E aí eu fiquei preocupada. Aí eu falei, nossa, agora que eu não vou conseguir mesmo, né? Engravidar, vou ter que adotar ou é, pegar óvulo de doadora. E foi bem complicado, né? A nossa jornada, assim, era muitos contras, né? Muitos Oi, obstáculos. vou fazer só um parênteses. Esses dois testaram as minhas coronárias, porque a Érica tinha uma contagem de folículos de 10 aos 30 anos. Aí, quando eles decidiram partir para o tratamento, a gente já contou, estava com 5. E eles só vieram fazer o tratamento depois de 1 ano. E nós começamos o tratamento com 3, né, Érica e Rô? Bom, Caiu mas muito, continua. né? Só esses parênteses. E para o pessoal saber, o seu antimileriano era 0,79, pessoal. O normal é acima de 1,1 aos 33 anos. Né, Érica? E aí, Érica, conta um pouquinho pra gente. Continua aí. Então, eu tô com o meu rascunho aqui para eu não. Aí em 2019, aí em 2019, em fevereiro de 2019, a gente fez a primeira FIV, né? Mesmo com esses resultados, vamos tentar.
E aí a gente captou cinco folículos. Os cinco, somente cinco. E os cinco foram fertilizados. Porém, desses, a gente transferiu dois, né? Por conta da idade, a gente transferiu dois nos, como fala, D3, né? No terceiro dia. E os demais a gente deixou para congelado, né? Para blastocisto, né? E aí transferimos dois e ficamos naquela expectativa. Como que vai ser? Será que vai dar positivo? Será que não vai dar? E aí a gente não contou para ninguém, né? Assim, você somente sabia, né? A gente decidiu esperar mesmo para ter a certeza. E graças a Deus, naquela época, né? A gente fez o teste e deu positivo. No começo de 2019. Aí eu falei, vamos esperar mais um pouco, um mês e meio, aí vamos tentar segurar a informação para ver se realmente vai dar certo, porque a gente já estava traumatizado do primeiro, né? E infelizmente deu sangramento, a gente foi para o hospital, aquela coisa, e aí no ultrassom deu gravidez anembrionária, né? Não tinha, só apareceu o saco gestacional, não tinha o embrião. E isso com 4 semanas, né? Um mês. E aí foi aquela tristeza, o luto, né? Aquela sensação de impotência, decepção. A gente esperava muito, né? E acabou não acontecendo. Mas aí a gente falou, bom, seja o que Deus quiser, né? Tá nas mãos de Deus, Deus tá no controle de tudo, então não era para ser. E aí a gente pensou, menos mal que foi no começo, né? E nesse processo, como não tinha embrião, estava pequenininho, então foi mais fácil, né, o processo de limpeza do útero. Não precisei fazer nenhum procedimento de curetagem, nada. No primeiro, em 2015, eu fiz o amil, né, que é uma aspiração só, porque também era apenas alguns restos que tinham no útero. E dessa não precisou fazer nada. Limpou sozinho. E aí falou, bom, agora vamos esperar um pouco, né? Esperar o útero, né, se recuperar. E aí a gente esperou. Mas a gente ainda, sempre, dentro de mim, eu sempre tive assim um pontinho lá no fundo, um pontinho de esperança que um dia eu ia ser mãe. Não sei quando, mas eu, mesmo que fosse natural, que fosse por tratamento ou adotar. Eu sempre tive eu e o Holden, a gente sempre conversava sobre isso, que a gente tinha essa vontade de ser pais, independente da forma, né? Mas aí a gente acabou deixando um pouquinho passar, mas aí a gente lembrou, puxa, tem 3 embriões ainda, né, congelado. Então, a gente não vamos perder a oportunidade, vamos tentar novamente. E aí a gente esperou, aí a gente fez um tratamento diferente, com o uso de outras medicações, e aí em setembro, isso, aí em setembro de 2019, no mesmo ano, né, 7 meses depois, a gente fez uma nova transferência. E aí nessa nova transferência, já era um blastocisto, né, de quinto dia, e essa aí a gente estava com muita esperança, né? Uma expectativa enorme. Algo dizia que ia evoluir. E aí foi indo, a gente fez o resultado, a gente segurou um pouco a informação, né? Mas aí a gente fez o exame, deu positivo e foi indo. E a gestação foi evoluindo. No começo, tive um pouquinho, tive sempre um pouquinho de sangramento no começo, uma borrinha marrom. E isso assustava. Para mim, na minha cabeça, eu falei, putz, não acredito, de novo. Vai acontecer de novo. Mas ainda sempre tinha. Mas a gente, né? Tinha fé, tinha esperança, né? Aquela explosão de alegria, de saber o resultado. Quando dava um positivo, era muita alegria. Você ia lá em cima. E aí, quando tinha o sangramento, um probleminha qualquer, já acendia a luzinha de novo, a gente já ficava com medo, já tinha dúvidas. Realmente era uma montanha de emoções. Russa. A gente passou uma montanha de emoções. Era alegria, tristeza. E isso é muito difícil, assim, né? A gente trabalhar com isso e é complicado. E aí, nessa época também, a gente teve alguns problemas familiares e
meu sogro estava doente. Então, assim, minha avó doente, ela morava com a gente. Então, foi muitas coisas externas também, que eu acredito que também interferiram um pouco no emocional, psicológico, né? A gente sofreu bastante, a gente teve perda da minha avó, perda do meu sogro, que isso foi muito triste, muito difícil, abalou demais a gente. E eu também me expus muito. Eu tava aí, deu positivo, a gente levou adiante, passou um mês, 2 meses. Então, essa gestação de setembro, ela foi até 4 meses. E aí, foi até 4 meses, a gente, quando de repente fui fazer um exame e estava tudo normal. Eu estava com sangramento. Nessa gestação eu tive descolamento do saco gestacional um pouquinho. E aí, qual que era a orientação? Ficar de repouso. E aí eu fiquei de repouso, eu entrei no INSS, eu fiquei afastada do trabalho por um bom tempo, né? E só deitada, ficava deitada direto, né? Deitada, tomando Trogestan, muitos comprimidos e não levantava para nada. Perninha para cima, e às vezes sangrava, às vezes não, mas fiz a minha parte. E aí tava bem, cessou o sangramento. E aí aí sabia a gente fez até o exame para saber o sexo, era um menino, né? Tinha escolhido o nome, Arthur, tudo mais. E só que a gente não comprou nada ainda. Eu falei, vamos esperar mais um pouco. E aí, com 4 semanas, com 16 semanas, a gente foi fazer um exame de rotina, ultrassom. Aí a médica perguntou. Inclusive, a minha irmã estava aqui, ela foi comigo e tudo. Era o primeiro ultrassom que ela ia acompanhar. E a gente chegou lá e ela falou assim: tá tudo bem? Teve algum sangramento? Você caiu? Tá com dor? Eu falei: não, tá tudo bem, não tive nada. Certeza? Não... Eu falei: não. Infelizmente, eu não sei como te falar isso, mas infelizmente não tem batimento cardíaco, não tem movimento fetal. E aí, para nós, nossa, caiu meu mundo, caiu o mundo do Ruden, da minha irmã, foi horrível. A gente ali, meu Deus, não acredito. E mostrava no ultrassom o feto ali, sem movimento, e com 16 semanas já dava para ver, já estava meio formadinho, né? Pequenininho, mas. E, nossa, foi assim, muito, muito doloroso para nós, uma facada, né, no peito. Eu falei, meu Deus, eu não acredito. De novo, e agora, com 16 semanas, né? O nosso sonho está indo de novo por água abaixo, o que está acontecendo? E, e aí, nesse mesmo dia, aí, eu saí de lá, já fui para o hospital, já fiquei internada, e, e aí foi fazer os procedimentos, né? E infelizmente o procedimento, como estava um pouco maior, tive que induzir e aí teve que fazer força como se fosse de parto para poder limpar. Foi complicado, muito complicado. E aí nesse processo eu sofri um pouco mais de limpeza do útero, porque eu tive que fazer uma recuretagem 2 vezes, porque como era um pouco maior, tinha ainda, né, restos lá, e enfim. Aí eu falei, bom, agora depois dessa, perdi minha avó, perdi meu sogro, perdi o bebê, agora chega. Chega, não vamos mais falar disso, Né? Você recebeu transfusão de sangue, né? Oi? Você precisou de transfusão de sangue, né? Essa sim. Eu precisei de 2 vezes, de 2 bolsinhas de transfusão de sangue, perdi muito sangue. E a curetagem foi bem complicada, foi bem difícil, assim. E tive que voltar porque eu tive tipo uma infecção, comecei com febre e aí eu precisei de transfusão de sangue, bem lembrado. Nessa ainda meu sogro era minha avó não, mas ele meu estava sogro no hospital quando você estava fazendo a curetagem. E era uma situação no mesmo dia que eu estava lá para ser internada, meu sogro estava no hospital se consultando lá, que ele foi no pronto-socorro, estava mal. E aí ele viu o Holden e falou, ué, o que tá fazendo aqui, né? E a gente desconversando e não queria falar para ele. E uma situação bem difícil, muito dolorosa, muito complicado. E aí deixamos de lado, né? E falamos, agora vamos esperar um pouco, né? Passar. E aí antes de meu sogro falecer, ele falou pro Holden, né? Falou,
filho, não deixe de realizar seu sonho. Se não for seu, que seja filho do coração, adote. Né? E a gente já tinha essa ideia também, né? A gente já não descartava muito essa ideia, enfim. Mas, e aí foi, a gente deixou passar, a gente não tocava muito no assunto em casa. A gente evitava falar sobre adoção, sobre o novo filho, tratamento, sobre filho. Foi um balde de água fria, assim, né? Essa perda tirou toda a expectativa que a gente tinha, todo o desejo de até mesmo de ter filhos, deu uma esfriada, né? A gente evitava tocar no assunto, meio que perdeu a esperança, foi enfraquecendo, porque na verdade foram algumas perdas que foram enfraquecendo a nossa jornada, foi cada vez mais difícil para nós pensar em seguir o tratamento. A gente ficava com muito receio e se acontecer de novo? E se acontecer de novo? Eu vou passar por tudo isso de novo? Toda dor novamente? Por tudo isso de novo, né? Durante essa jornada, a gente também tinha muitos relatos, né, de outras pessoas. Mas uma mulher com 40 e poucos anos, e teve 2, teve tantos com um folículo e tal. Então, isso motivava a gente, né? Então, esses relatos também ajudaram muito para a gente poder ter força, né? Para continuar. Olha aqui. Não, sem dúvida. Um monte de gente foi entrando, deu boa noite, eu já me perdi aqui. Pessoal, boa noite para vocês que chegaram depois. E olha o que a Alice Garbellini colocou, às vezes pensamos em desistir mesmo. Então, sem dúvida nenhuma que essas histórias, elas são inspiradoras, e quando a gente olha o final feliz, aí dá força para a gente continuar, né? E às vezes a gente acha que o nosso problema é o pior do mundo, né? E é o mais grave, e às vezes a gente vê que tem outras situações que tiveram um final feliz, né? Então, só para resumir para quem chegou depois. Então, a Eric e o Holden, eles começaram a tentar engravidar em 2015, tiveram uma gestação espontânea que evoluiu para um aborto. Partiram para a fertilização in vitro com a baixa reserva ovariana, tinha uma contagem de folículos de 3, mas durante a estimulação nós conseguimos que houvessem mais folículos, tá? Isso é uma particularidade da endometriose. O endometrioma ovariano, muitas vezes, ele esconde alguns folículos e você só consegue detectar durante o processo do tratamento, durante a estimulação ovariana. E nós conseguimos 5 óvulos, né, Érica? Holden, 5 embriões de D3, transferimos 2, eles engravidaram, esse embriãozinho foi para uma gestação embrionada, perderam, não precisou da curetagem, tinha sobrado um blastocisto, transferimos, e aí teve essa perda de 16 semanas, com a perda do meu tio, que é o pai do Holden, com câncer de pâncreas, e a perda da vozinha da Érica, mais a transfusão de sangue, mais o medo, e aí, Eric e Holden. Meu Deus, e aí depois disso, da perda, né, aí a gente aí não queria tocar no assunto, né, então a gente estava psicologicamente, emocionalmente desgastado, né, desgastado. E aí, um certo dia... Depois de um certo tempo, né? Veio a ideia, né? Na verdade, a gente foi intimado, né? Falou, vamos tentar mais uma vez. Alguém ligou pra gente? Alguém ligou pra gente? Antes disso, pessoal, eu fui visitar o meu tio em Sorocaba e a gente se encontrou lá, né? Foi na época antes da pandemia ainda, né, Holden, Érica? E eles me chamaram num cantinho e me propuseram de uma prima nossa, né, de eventualmente gerar o bebezinho para eles, porque a Érica acreditava que o problema era com o útero dela, que ela não era capaz de manter uma gravidez. E essa nossa prima, ela se colocou completamente à disposição, foi um ato de amor, de solidariedade, mas infelizmente pela questão do Conselho Federal de Medicina, a gente era proibido de fazer isso no cenário do Holden da Érica. Porque a Érica, ela tem, como diagnóstico da infertilidade, eles tinham a baixa reserva ovariana, a endometriose, a adenomiose, que é a endometriose do útero,
Isso muda a anatomia uterina, né? Pode dificultar realmente alcançar a gravidez, mas isso não contraindica a gente tentar o tratamento na pessoa que tem essas alterações. Inclusive, Eric Roden, chegou uma pergunta para a gente que a paciente comenta que ela tem uma endometriose que não distorceu a anatomia do útero e por que, que ela não consegue engravidar, já que essa endometriose não distorce. A gente não pode esquecer que o principal fator limitante para alcançar a gravidez é a alteração genética do embrião. Tá? Então, esse, independente da endometriose, é o principal motivo que leva à dificuldade para ter um bebê. Alguns casais vão ter mais limitações, outras menos. A própria gestação anembrionada, que a Eric e o Roden tiveram, eu já tive também, a minha esposa já teve uma gestação anembrionada, é muito comum na espécie humana. Né? Então, a gente acaba tendo esse fator limitante respondendo a pergunta que fizeram. Bom, mas aí conta, Érica, aí vocês resolveram partir para a segunda tentativa. Partir para... Na verdade, a gente não resolveu. A gente não resolveu. Como a Érica estava falando, a gente já não tocava mais no assunto. A gente evitava. Era uma coisa que a gente não falava mais mesmo, né? Dessa possibilidade, nem mesmo da adoção e nem da nossa prima, no caso, gerar também. A gente já não mesmo tendo algumas possibilidades, a gente já não pensava mais nisso. Aí, um certo dia, a gente estava deitado já, tocou o celular, né, Vi? Foi isso? Foi. E aí alguém ligou. Alguém ligou e falou, e aí, vamos continuar? Não sei se você lembra. Vamos continuar? Deu uma força, né? Deu uma força. Falou, vamos continuar? Vamos tentar, porque... É melhor tentar do que se arrepender depois, a última vez. E aí foi engraçado que a gente olhou um para o outro, porque a gente não tocava mais no assunto, a gente não estava resolvido nada. E aí a gente olhou um para o outro e falou, e aí? Na mesma hora. E aí? Aí a Erika olhou para mim e falou, vamos, né? Tipo, falando... é a última vez, né? Vamos. Mas assim, eu tava assim, dentro de mim com medo. Minha cabeça assim, meu Deus, se acontecer de novo, o que eu faço? Meu Deus, não quero passar de novo por tudo isso. O medo tomava conta, né? Só um parênteses que nessa questão da prima que se dispôs, né? A gente agradece muito. Teve também a minha irmã que se dispôs a doar o óvulo, né? E aí também, mas não poderia. A gente até queria tentar... Hoje pode, viu, Érica? Hoje pode. A partir de junho desse ano, pode. Naquela época não podia. Ai, que ótimo. Até a gente pensou, e até tinha comentado, se a gente entrar com uma liminar judicial, alguma coisa, né? Porque eu falei, bom, pelo menos vai ter alguma, né? Vai ter um pedacinho ali da nossa família. Então, eu também pensei, né? Ela também foi muito solícita, minha irmã. Bom, aí, enfim, aí a gente decidiu, vamos tentar, e aí vamos. E aí foi em março aí foi o ano passado, em março de 2020, a gente começou a retomar os assuntos, aí começamos a fazer um tratamento um pouco diferente, mas tomando os mesmos medicamentos, e aí veio a pandemia, né? E aí o que estava previsto para ser em junho, prorrogou. Aí eu falei, ixi, será que é um sinal? Porque eu também me apegava muito a essas coisas. Eu falei, meu Deus, se aconteceu, é um sinal que não é para ser. Aí eu falei, bom, vamos esperar mais um pouco, né? Então, veio a pandemia, vamos... Aí, junho, aí continuei tomando remédio. E um remédio que era para atrofiar os focos da endometriose, né? E aí, quando foi, esperamos em março... Só para quem estiver assistindo, é um remédio que é o Lectron. Ele faz diminuir as lesões de endometriose, atrofiar. E junto com o Lectron, a Érica também usou o hormônio masculino, a testosterona transdérmica, né? Inicialmente iam ser 3 meses, por causa da pandemia a gente prorrogou tudo por 6 meses, né, Eric Roder? 6 meses. E esse remédio, ele causa uns efeitos de como se fosse uma menopausa, né? Um calorão, né? Bem forte assim. Mas enfim. E aí em setembro de 2020, estamos nós lá, né? Vamos fazer a captação. Fiz um exame antes para contar os folículos e, para nossa surpresa,
na contagem tinham 11 folículos, mais que o dobro da primeira vez, né? 11. Eu falei, nossa, meu Deus, 11? Eu não acredito. Bom, vamos continuar, mas sempre com o pé no chão, né? Eu falei, bom, tudo bem, mas vamos lá, né? Mas já não tinha a mesma fé, a mesma esperança mas do deu, início né, do deu tratamento. um certo, assim, uma esperancinha, Sim. né? E aí tinha 11, e aí em setembro a gente fez a transferência. Aí a gente transferiu Isso dois. é uma particularidade, né? Olha só, de novo, o endometrioma, que é a endometriose do ovário, escondia alguns folículos. Eles começaram com 11 folículos e nós conseguimos colher os óvulos. Então, essa é uma particularidade para você que está assistindo a gente, que tem endometriose severa, tem endometriose no ovário. Não desanime se você tem a baixa reserva ovariana, porque a contagem de folículos ovarianos antes de começar o tratamento, ela fica prejudicada. E não é incomum ao longo do tratamento aparecer mais folículos, mais óvulos, como foi o caso deles nas 2 vezes. É verdade. E aí a gente transferiu. E outro dado interessante é que no ultrassom mostrava o meu útero assim, uma forma anatômica um pouco diferente, né? Parecia que tinha dado uma melhora, assim. No começo eu tinha uma sinéquia, que a sinéquia uterina é como se fosse uma saliência no útero, né? E aí nesse ultrassom já não mostrava a parede lisinha, né? E outras, anatomia, outra forma que parecia assim, bom, que o útero tá legal, né? Diferente da primeira. As mãos de Deus em tudo, né? Deus estava presente em todo momento, ali com a gente, em todos os processos, né? E aí a gente fez a transferência, né? Transferimos 2 e restaram alguns congelados, né? E aí a gente transferiu 2, eu falei, bom, vamos lá, né? Esperar os 15 dias para fazer o exame e aquela expectativa. Eu falei, é agora ou nunca, né? E eu louca para fazer antes, mas falei, vou esperar. E aí positivo, deu positivo, beta positivo. E aí aquela explosão de alegria. Um pé atrás, com um pouco de medo ainda. E uma coisa interessante que no exame que a gente fez do beta, estava muito alto, né? E eu falei, nossa, aí eu mandei até para você, né? Falei, nossa, mas esse beta alto aqui, né? Porque a chance, eu não acreditava que iria vingar os 2 embriões, né? E aí depois, no ultrassom, que a gente foi fazer o primeiro ultrassom, aí tinha lá 2 saquinhos gestacionais, 2 embriãozinhos, placentas diferentes, né? Saquinhos diferentes, gestação gemelar. Falei, nossa! Aí foi muita alegria, meu Deus do céu. Foi uma explosão de alegria, a gente vibrava alegria, né? Muito, como há muito tempo a gente não ficava, né? A gente ficou muito feliz. Continua. Aí em setembro, né? E aí veio a pandemia, tudo, aí eu me ausentei da empresa, né, por conta da questão da pandemia, gestação. Fiquei trabalhando home office, graças a Deus, porque aí começou a ter um sangramentinho de novo no começo. Aí veio o sangramentinho, aí já aquele medo. Na verdade, o primeiro sangramento eu estava ainda trabalhando. E aí eu vi aquele sangramento, meu Deus. Eu estava no computador, eu senti uma coisinha assim escorrendo. Quando eu olhei, minha calça manchada, eu falei, não acredito. Eu comecei a ficar em pânico. Aí comecei a tremer, chorar, aí veio a gerente do RH, o pessoal me ajudar, e aí me levaram para o hospital. Aí eu falei, ai não, de novo não, né? E foi no começo, 4 semanas. E aí era o sangramento de implantação, né, do embrião. Aí quando eu fui fazer o ultrassom, a máquina acho que não estava muito legal lá do hospital, a médica não conseguia ver só um. Aí ela falou, olha, eu já passei por isso, eu tive uma gestação gemelar, infelizmente era também de sacos separados, mas eu perdi uma no começo e aí só ficou um. Pode ser que esteja sangramento, esteja acontecendo isso, você esteja perdendo um. Nossa, aí acabou meu mundo, eu ali sozinha. Nossa, eu fiquei arrasada, chorava muito. Eu falei, meu Deus, não acredito. Tô perdendo um. E, né, a gente sempre quer os 2, enfim. E aí fui para casa, fiquei de repouso. Ela falou, não tem o que fazer, tem que esperar, tomar outro gestão, ficar de repouso. E aí, se continuar, você volta e a gente vai acompanhando.
E aí passou alguns dias, cessou o sangramento, diminuiu, tomei os remédios, voltei a fazer ultrassom. E aí, graças a Deus, apareceu os 2 saquinhos, 2 embriões. E, nossa, aí nossa alegria voltou de novo. Então, a gente estava vivendo assim, muito altos e baixos, altos e baixos. Haja coração, né? Muita intensidade, Era. E aí, essa gravidez, graças a Deus, foi indo bem, e aí foi fazendo os ultrassons, aí apareceu, aí sempre tinha uma coisinha, eu falei, meu Deus do céu, uma coisa, aí passou o descolamento, tava tudo lindo, não tinha sangramento nenhum, aí fomos fazer o exame de ultrassom, aí para ver o sexo, eram 2 menininhas, né, e aí, eita, Holden, 3 mulheres na casa, hein, e aí fizemos ultrassom, escolhemos os nomes e tal, e aí, de repente, um certo dia, um pequeno sangramento de novo. Vai nós de novo para o hospital, fazer exame. O hospital lá já até me conhece, né? De tanto que eu ia lá e voltava. E aí era um hematoma retrocoriônico. Um hematoma que ficava atrás, mas eles falavam que não era tão grave, que ele ia cessar com o tempo, com a evolução da gestação. E aí de repouso também, tal, fazendo os devidos cuidados, já tomava nesse momento, eu já estava tomando, acho que uns 6 comprimidos de Utrogestan, e para não mexer muito no útero, eu tomava via oral, e aí a pessoa ficava totalmente enjoada e só queria dormir, totalmente dopada, né, que o remédio é forte, mas enfim, e aí foi. E com sintomas de gravidez, muito enjoo, tudo, né? E eu tava feliz que eu tava sentindo aquilo. Nunca passei por isso, né? Não cheguei a essa fase. Então, para mim, mesmo vomitando, mesmo com sono e com fome, engordando, eu tava feliz. E graças a Deus, essa gestação evoluiu, né? Essa foi até o final. Na verdade, aí depois do hematoma, tava tranquilo, né? Aí cessou, repouso. E aí, quase, mais ou menos com 29 semanas, 28, eu fui fazer o exame de placenta, né? Quer que eu dê uma paradinha? Você quer ficar? Não, pode falar isso. Aí, com 28 semanas, a gente foi fazer o exame de placenta para ver se a placenta estava baixa, em que posição que ela estava. E eu já estava ciente que o meu parto não iria até o normal, né? 39, 40 semanas, por conta de ser gestação gemelar. E por conta do meu histórico, né, de perdas, era uma gestação de risco, né, então eu teria que antecipar. E aí a gente já foi comprando as coisas, tal, foi arrumando o quartinho, e a gente já estava bem firme nisso, né. E aí com 28 semanas fiz o exame e deu placenta prévia, que é a placenta baixa, né, só que deu só de um lado, do lado esquerdo. Do lado a placenta... Para quem não sabe, Érica, a placenta prévia, pessoal, é aquela placenta que implanta próximo ao colo do útero. E a gente sabe que essa região do colo do útero, ela é mais fina, menos espessa do que a região normalmente onde a placenta se insere, que é no corpo do útero lá para cima. E conforme a gravidez vai avançando, o que acontece? O colo vai afinando para ir se preparando para o parto. E nesse afinamento, nesse preparo do colo durante a gravidez, é onde descola gradativamente pequenas regiões da placenta, levando ao sangramento intermitente, frequente, isso tudo que a Eric e o Holden passaram. E aí, Eric e Holden? Sim, só mais um parênteses. Quem tem endometriose tem mais risco de ter placenta prévia e tem mais risco também de ter abortamento. Então, uma das causas possíveis, né, da primeira perda da Eric e do Holden e da terceira perda pode ter sido a endometriose. Da segunda, não. Quando é embrionado, o problema é genético mesmo, tá? Queria só mandar um abraço para uma pessoa muito querida que entrou agora, a Milena. Um abraço para você e para sua meninona linda, que volta e meia eu vejo aqui na internet. Bom, Eric e Rodo, mas continuem. E aí, com 28 semanas, deu placenta prévia, e a médica falou, bom, pode ser que vai evoluindo a gestação, o útero vai, né, se expandindo, vai subir. Então, eu tinha essa expectativa. Ela falou, com 32 semanas você vai repetir o exame para ver. Mas mantém um pouco de repouso, faça mais devagar, né? Não precisa ser um repouso absoluto. E aí, no último dia, já estava quase tudo pronto.
E aí, no último dia que eu fui comprar o guarda-roupa, e aí, infelizmente, a situação assim, eu acabei abusando um pouquinho. Aí subi umas escadinhas, e aí foi nesse último dia que só faltava isso. Aí eu ia ficar de pernas pro ar mesmo. Mas aí fui lá para escolher, subi uma escadinha, e aí deu, quando foi de madrugada, aí eu senti como se estivesse fazendo xixi. Aí eu acordei, assustada, falei, Holden do céu. Quando eu olhei, um monte de sangue. Eu falei, ai meu Deus do céu, não acredito, tô perdendo, Senhor, e agora o que eu faço? Desespero bateu, Holden do céu, o que eu faço? Desesperada, e cada vez que eu me movimentava para levantar da cama, para ir pro banheiro, e sangrava, e sangrava. Aí desesperada. Aí a gente pegou as coisas correndo, o Holden correndo, e aí a gente foi pro hospital, e eu só orando e preocupada. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu não acredito, cheguei até aqui, vou perder de novo. E foi aquele sofrimento de novo, né? E aí eu falei, vamos lá, vamos lá. Aí chegamos lá no hospital, aí o médico examinou tudo. Aí eu falei da placenta, né? Aí ele falou, olha, é realmente o sangramento da placenta. A gente não tem o que fazer. Essa palavra, não tem o que fazer, nossa, é triste demais, assim. Corta o coração, né? Não tem o que fazer. Tem remédio, não tem nada? Não tem. Você tem que repousar, esperar. E aí eu falei, eu vou ficar em observação. E aí fiquei em observação. Nesse tempo, deu 29 semanas. Aí fiquei em observação e o sangramento lá continuava, né? Eu quietinha, aí sangrava um pouco menos. Aí, uma certa hora, começou a sangrar um pouco mais, saiu como se fossem uns coágulos de sangue. Aí chamava a enfermeira desesperada, aí trocava lá o lençol, tudo, tomando soro, fica aí. E aí, por fim, eles decidiram me internar. E aí, desse dia de madrugada que eu fui, eles decidiram me internar e falaram, olha, é melhor a gente para te observar e para não correr risco dos bebês. Porque o que acontece? A placenta prévia, a gente nessa condição, eu teria que levar o máximo da gestação possível. E aí eles monitorando. Se tivesse muito sangramento, hemorragia, aí ter que interromper e fazer o parto, né? Fez corticose, né, Érica, para amadurecer o coração, né? Tempo. Aí, uns 3 dias antes, a médica deu a injeção do corticóide por conta dessa condição que eu falei que estava com um pequeno sangramento e risco da placenta, aí deu a injeção de corticóide para amadurecer o pulmão dos bebês, né? Aí tomei e 2 dias depois 3 dias depois foi o sangramento e eu fiquei internada. E daí em diante eu já não saí mais do hospital, fiquei internada aí por 10 dias e foi a pandemia, não poderia ter acompanhante no hospital, não poderia ter ninguém, visitas canceladas só para trazer alguma coisa na recepção. E eu fiquei no hospital, mais Deus, né? Deus no controle de tudo e estava comigo, mas assim, sozinha ali, né? Pessoalmente, sozinha e difícil. E aí passava milhões de coisas na minha cabeça, falei, meu Deus, e agora? Será que tá tudo bem com as meninas? O que vai acontecer? Será que não dá para eu segurar um pouco mais? E a ideia era segurar 30, 31. O melhor cenário era 32 semanas, 34, né? Mas eu dentro de mim, eu pensava que realmente não iria tanto assim. E aí com 29, e aí todo dia eu fazia exame. Cardiotoco, fazia exame de sangue para ver se eu estava com anemia. Aí eu já estava tomando sulfato ferroso, né? E, e aí eu fiquei lá e estava tudo bem com as meninas, graças a Deus. E essa placenta prévia era do lado esquerdo, do lado do feto 1. Do lado direito estava tudo tranquilo, né? A placenta em cima, o bebê tranquilinho. E a bebê do lado esquerdo mexia mais. Mexia mais e à medida que eu percebi que mexia, no útero sangrava. Aí eu ficava, ai meu Deus, bebê, acalma, fica quietinha, não mexe, não pode sangrar, sabe? E eu ficava ali. E foi indo. Aí eu fiquei de repouso total, absoluto, não poderia levantar da cama para nada, banho no leito, situação difícil, banho, necessidades, tudo no leito, não podia nem levantar para comer direito. Qualquer movimento que eu fizesse sangrava. E eu queria que não ficar bem quietinho, o mais imóvel possível para não sangrar e tentar levar. E foi bem difícil para mim. Esses 10 dias foi complicado. Teve um dia que eu fiquei tão, assim,
sabe, meio depressiva. Eu falei, meu Deus, eu quero sair daqui, não aguento mais. Liguei pro Roden desesperado, falei, Roden, me tira, eu não aguento ficar aqui, ter que chamar alguém para me dar banho, para tirar, tá difícil, né? Ele não aguenta mais um pouco. E aí cogitaram, teve uns 3 dias que cessou o sangramento. E aí eles cogitaram até de me liberar para casa. E aí o Holden achou melhor, vamos esperar, né? Se eles falarem, ver se consegue ficar um pouco mais, porque pode acontecer em casa, e o que a gente faz? E aí, na segunda, né, quando passou uns 10 dias, tava quase assim para vir embora a ideia de dar alta, de repente eu tive um sangramento intenso, e eu falei, meu Deus, é agora que vai ter o parto. Sangrou, nossa, a cama toda. Eu falei, e agora, meu Deus do céu? E aí eles tiveram. Aí foi numa segunda-feira, no dia 5 de abril, dia de aniversário do nosso casamento, né? Liguei pro Rô desesperada e foi tudo muito sangramento. Era troca de plantão. E aí a equipe maravilhosa, os médicos, as enfermeiras, tudo me ajudaram e agiram rapidamente e falaram, olha, e o sangramento com coágulo muito, muito, aí eu já comecei a ter taquicardia e a pressão oscilava, suava frio, aí eles falaram, a gente vai ter que fazer o parto de emergência. Aí só deu para ligar pro Roden, Roden, corre que vai ter o parto, aí disse, não vai dar para esperar seu marido, aí já fui fazer o parto cesárea. Aí fui pro parto e todo o tempo lá, desde o parto e tudo, na sala de cirurgia foram umas 3 horas para conter o sangramento, porque tinha risco de hemorragia, né? E eu tinha medo também da placenta estar grudada em outros órgãos, porque daí eu poderia até perder o útero né, ter um outro problema. E aí, por fim, graças a Deus, aí tive o parto, aí as meninas nasceram, né, de 30 semanas. 30 semanas. Só que aí pegaram a neném, aí muito rápido, eu consegui ver assim, não consegui pegar e foram. E aí fiquei lá, tudo. E aí, infelizmente, né, não o bastante, aí esse foi o pior de todos, né? Esse foi complicado. Aí, nesse dia, eu fiquei de repouso lá, cesárea, hack, né, esperando passar. Fui pro quarto, aí eu ligava pro Roden, ele não atendia, mandava mensagem. Roden, tá tudo bem? E aí eu perguntando para todo mundo, para as enfermeiras, tá tudo bem com as meninas, tal, tá tudo bem. A médica já veio falar. Aí ligava pro Roden, tá tudo bem? E o Roden não respondia direito. Falei, alguma coisa aconteceu. Ele falou, não, eu já vou subir aí, a médica já vai subir e já vai conversar. Eu falei, mas o que aconteceu? Tá tudo bem? Cadê os bebês? E ele não falava e não respondia. Visualizava e não respondia. E ele não fazia isso, né? E aí foi difícil. Que aí subiu, aí chegou no quarto, eu lá, anestesiada e a médica com a enfermeira e o Holden e a enfermeira da maternidade. E aí me deram a pior notícia que eu tive na minha vida, que uma das bebês não tinha sobrevivido. A bebê, a Heloísa, tinha o nome Helena e Heloísa. E a Heloísa, que era do lado da placenta boa, né? Aqui eu tinha muita azia do lado direito, que era muito cabeludinha, né? E que não tinha problema nenhum na placenta. Infelizmente, ela teve uma hipoplasia pulmonar, uma síndrome respiratória aguda, ela não conseguiu evoluir, né, do respiratório, fizeram de tudo, as médicas excelentes, doutora Tati, doutora Patrícia, doutora Ana, não lembro de todas, mas fizeram de tudo e infelizmente não sobreviveu a Heloísa. E a Helena estava lá na UTI. Nasceu de 1,330 kg, a outra era 1,290 kg, né? E estava lá lutando pela vida na UTI. E aí, nossa, não tem palavras para descrever a dor de perder um filho assim. Tão esperado. Tão esperado, já nossa, é muito difícil, muito difícil. E eu fiquei arrasada, foi horrível, horrível, horrível. Holden entrou em choque quando recebeu a notícia. Foi complicado. E ainda no mesmo dia ele tinha que correr atrás para resolver coisas de
de certidão de velório, essas coisas. Ai, foi o Horrível, pior foi dia, muito né? doloroso. Foi muito. Dentro de um quadro que a gente vinha já de tantos altos e baixos, aí veio mais esse que foi Esse foi devastador. devastador. Devastador, essa é a palavra. Foi muito difícil. Mas aí a gente tava aí, a médica falou, calma, mas você tem uma ainda, então tenha forças, calma, se acalme, lute, pense positivo por ela, que está lá guerreando, né, lutando pela vida. Você ainda tem ela, e vamos lá. E aí foi isso que foi me confortando, né? E no outro dia eu desci lá na UTI para ver a coisa mais linda, e ela lá, né? Pequenininha, com os entubada e lutando para respirar. E começou aí, a gente vê a força da guerreira. Ficou só 2 dias entubada. Aí logo depois já foi ganhando pezinho, já foi evoluindo, né? Nenhum problema. E ficou 51 dias na UTI. A Helena ficou 51 dias na UTI. Por conta da placenta prévia, por conta do sangramento também, ela precisou receber também 2 bolsinhas de sangue, né? Teve anemia, teve um quadrinho de infecção. Ela também teve alguns dias uma paradinha respiratória, que ela teve que voltar para o CEPAP, né? E eu firmemente lá na minha quarentena, todos os dias eu ia na UTI, ficava o dia todo lá, do lado da incubadora, conversando com ela, colocando a mãozinha, ela cheia de aparelho. Eu, filha, luta, filha, preciso de você. E seu anjo protetor, que é a Heloísa, ela veio para segurar a irmã. Ela veio para ficar ali, para ajudar a irmã a nascer. E ela foi embora porque ela tinha uma missão no céu, que era ficar com o vô dela, o vô, com a bisavó, porque o maior sonho do meu sogro também era, um dos maiores sonhos era ver um netinho nosso, que é o único filho que não tinha, né? O Holden não tinha filho ainda. E a Heloísa foi ficar com o vovô, né? E a Helena aqui para nós, com meu pai. E nesse tempo também, abrindo parênteses, logo que eu testei positivo da gravidez, da gemelar, eu também soube uma notícia do meu pai, que estava doente, né? Um problema também. E isso aí foi... Nossa, eu falei, meu Deus do céu, tá acontecendo isso também, e agora, né? Mas graças a Deus, assim... E ele estava muito mal, sabe? E parece que foi uma coisa, assim... Deus, né? Porque aí, quando a Heloísa se foi, de repente, assim, meu pai vinha de muito mal, não se alimentava e tal. E, de repente, depois dessa perda, ele deu uma melhora significativa, ele deu outra pessoa. Então, assim, Deus faz as coisas certas, né? Deus trouxe ela para fazer tudo, para dar um up no meu pai, e aí... E, graças a Deus, aí a Helena saiu da UTI, né? Ficou pouco tempo na amamentação no peito materno, né? E graças a Deus tá indo bem, né? Tá com 4, agora tá com 4 meses. E só alegria, só vitória, só bênção. A gente tá muito feliz, muito, muito, muito. E aí a gente tá curtindo demais com a nossa pequenininha. Levanta ela mais, Golden. Aqui, nossa pequenininha, ó. Ali, filho, ó. A nossa princesa. Tá aqui. Nosso amor é tudo por ela. Nossa vitória, nossa vida. Era tão pequenininha. Uma coisa interessante da Érica, que a Érica e o Golden estavam com muito medo de seguir adiante, né? Por conta disso tudo que vocês souberam. E eles moram em Sorocaba, eu aqui de longe, acompanhava um pouquinho a distância, e eu me surpreendi quando eu falei com a Érica a primeira vez, depois do ocorrido. Falei, gente, o que aconteceu? A força da maternidade tomou essa japinha de um jeito, pessoal, que ela teve que recuperar aquele luto imediatamente, aquelas fases que a mulher, o homem, quando enfrenta um luto, né, que seria ali da negação, da raiva, da barganha, eventualmente a tristeza, para depois resolver o problema do luto, não. Ela teve que, eles dois passaram isso a jato,
para ter forças para cuidar da Helena, que estava a caminho, né? Sim. E aí a gente sentou toda a família para ajudar, foram correndo no quarto, porque estava tudo para as duas, né? Tiraram a parte dos bordados, né, da Heloísa, né? E aí a gente contou com a ajuda da nossa rede de apoio, nossos amigos, nossos queridos, parentes, amigos, pessoas assim que nunca vou esquecer, gratidão sempre. Nesse tempo aí, antes de ter alta, eles correram porque estava tudo duplo, né, no quarto, tudo decorado. Né? E aí tiraram os nominhos, arrumaram. Então, isso ajudou, porque aí eu ia dar um choque, né, se eu tivesse visto coisas, né? Ia lembrar, e, enfim. Bom, por isso o bebê arco-íris, né, Holden e Érica? Toda vez que um casal tem aborto e nasce um bebê depois desse aborto, a gente chama de bebê arco-íris. Né? Então, a Helena é uma bebê arco-íris depois de 4 perdas, vamos dizer assim, né? Vieram muitos comentários, pessoal, mas a história estava muito rica, eu não quis interromper, tá? A Gabeline falou muita coisa, chorou com vocês, é muita força, né? Muita fé, muita oração, né, Holden e Érica? Quanta gente aqui falou que orou. A Sofá fala que a união entre a ciência, a fé, a perseverança e o amor. Parabéns a todos e que Deus abençoe grandemente a Heleninha. Sem dúvida nenhuma, né? A ciência ela tem chega até certo ponto, a gente precisa recorrer, mas a gente sabe que se Deus não colocar a mão, não adianta nada, né, pessoal? Com certeza. Deus no controle de tudo. As orações a gente agradece muito, foram muito importantes, né? E sempre foi Deus e claro, a ciência, né, que nos ajudou, porque se não fosse por isso, né, talvez a gente não tinha conseguido alcançar esse sonho. Né, amor? O pessoal que está tentando, que pode fraquejar, mas não pode perder a fé, né? Não pode. Tem que lutar. É no tempo de Deus. O tempo é de Deus. A gente faz os nossos planos, Deus faz outro. Mas está aqui, ó. A pequenininha, nossa vitória, nossa bênção. Com certeza. Tem que lutar. E mais uma observação em relação à infertilidade. Eu tinha muita vergonha no começo de falar que eu não conseguia engravidar. Então, assim, eu até me esquivava muito de conversas, né? E de pessoas com filhos, porque o papo ia ser sobre filhos e gestação. Então, hoje, assim, eu tomei essa coragem, né? Mas para encorajar outras pessoas que a infertilidade é uma doença e que pode acometer qualquer um e que tem solução, para a gente não ter vergonha e correr atrás do tratamento, e Deus em primeiro lugar, mas assim, a gente tem que ir atrás, que tem solução, e que isso pode acontecer com qualquer um, pode acontecer com qualquer pessoa, né? E não tem mais aquela questão de idade, 50, 40, comigo, 29 anos, 30, né? Então, assim, a endometriose pode acontecer com qualquer um. É um problema que acomete o casal, não só, né? Um ou outro, mas é o casal. O casal, porque... É avassalador, destrói. E não pode desanimar. Você tem que lutar, né? Para conseguir superar. Com certeza. E aí, uma observação, desculpa, falo demais. A Helena teve alta, foram datas muito importantes. Então, a Helena nasceu no dia 5 de abril, dia do aniversário do nosso casamento, um presentão. Sim. E ela teve alta no dia do aniversário do Holden, dia 25 de maio. Coisa boa. Se cair a live aqui é porque tá batendo quase 1 hora, viu? É presentão, hein, Holden? Pro resto da vida, né? Ou melhor, a Gabeline comentou, obrigado por dividir essa linda história, parabéns, e com certeza você fez hoje diferença na vida de muitas tentantes. Obrigada. Holden, eu gostaria de agradecer por vocês estarem aqui com a gente, dividir a intimidade de vocês, o choro, a luta, né, que foi de todos nós juntos, eu como médico e como paciente também, a minha familiar de paciente, mas graças a Deus a gente lutou, venceu. Né? E gostaria de agradecer a todos que também participaram do nosso encontro de hoje, tá bom? Um abraço para vocês, para a Heleninha, ela tá linda, viu? Obrigada. Amém. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau.